Vou falar sobre essa consciência de se observar, que ela é uma prática para mim é uma prática de yoga, que eu me aprofundei nisso basicamente quando eu me aprofundei no yoga, no caminho do yoga. E se observar de uma forma distante e desapegada, ela vai muito de encontro até com o que o Daniel trouxe na semana passada, para quem acompanhou. Então é meio que está muito ligado também a esse tema que ele abordou. Aí, para começar, eu vou falar para vocês, né? Quem é o Thiago, né? Quem é essa pessoa? E aí, se vocês verem, né, eu já estive como essa pessoa aqui, esse menino aí de 9 anos. E o que eu vou querer trazer muito nessa analogia do observador é como se a gente estivesse num cinema, num filme. E a gente aprender e exercitar o ato de se observar. Então, né, o Thiago, no caso aqui, dentro da minha realidade, é o personagem protagonista da minha própria narrativa. Só que se eu fosse imaginar que eu já estive com esse, né, se a gente pega uma foto nossa antiga e compara, assim, a gente fala, nossa, já não sou mais essa pessoa, né? Já se transformou. Então, o que a gente é, né? Se a gente está em constante transformação, se aquela criança, né? Se a gente fosse, se isso fosse um filme mesmo, seria um outro ator encenando essa criança, um outro aqui, essa pessoa que eu estou agora e futuramente, né? Também outra pessoa, provavelmente, né? É, então, né, eu posso aqui me identificar, sei lá, o Thiago, eu gosto de viajar, eu gosto de música, eu gosto de filme. Quais são esses rótulos, essas coisas que definem o Thiago? A gente sempre cria essas identificações, e acho que a gente conversou bastante disso na semana passada, até com o Daniel, essas identificações, essas identidades que a gente cria e que muitas vezes condicionam a forma como a gente se enxerga. E, e eu estou falando isso é, porque quando tinha essa idade mesmo, a idade desse menino aí de 9 anos, eu, eu me questionava muito sobre quem eu era. Então, eu tive um período bem intenso, assim, conturbado. Já com 9 anos eu tive depressão, então eu precisei, né, procurar vários caminhos, assim, de terapia. Eu também comecei a tomar, inclusive, remédio, então eu penso uma criança de 9 10 anos que tomava antidepressivo. E eu tinha muito medo da morte, muito medo, assim, eu não conseguia identificar o que eu era, qual era o sentido da vida. E, e foi isso, assim, que me trouxe, assim, para uma busca espiritual mesmo, né? Essa, isso de buscar quem eu sou, o que é a vida, o que é a morte, esse apego à identidade, porque eu lembro de, inclusive quando eu era criança, eu olhava para mim, assim, eu olhava para o meu corpo, para minha mão, olhava para o meu pé e falava, nossa, o que é isso? Né? Que coisa é essa, né, que falam que eu sou? E aí eu ficava tão identificado, né, com aquilo, que eu acho que era a única referência que eu tinha, que eu não queria que aquele corpo acontecesse alguma coisa com aquilo, então era exatamente esse apego ao personagem, né? O apego ao Thiago, né? Aquilo e isso me impulsionou também para uma busca espiritual, para buscar realmente uma resposta, né? Então, desde muito cedo, eu lembro de começar a ler sobre, pesquisar várias religiões, ler livros, pesquisar espiritismo, pesquisar experiência fora do corpo, experiência de quase morte, para entender, né, se existia alguma coisa além desse corpo, né, uma alma, alguma coisa. E então isso foi um dos começos, o que me impulsionou. Então esse egoísmo, né, essa identificação com o ego, com esse personagem, foi exatamente o que me levou a buscar um caminho espiritual. E eu fiquei durante muito tempo assim buscando isso. Inclusive
Eu até lancei esses dias, eu divulguei esses dias, um documentário que eu finalizei no ano de 2016. Ele chama Caminhos do Sagrado, e foi um documentário que eu parti em busca de entrevistar representantes de várias religiões, caminhos filosóficos, de várias espiritualidades, vários pensamentos diferentes, para trazer uma compreensão de temas sobre a vida, sobre a morte, sobre Deus. Ele foi exatamente uma dessas buscas de tentar encontrar um sentido, né, para a vida. E quando a gente fala de sentido, né, para a vida, eu vejo que existem 4 áreas, né, que são fundamentais e que são que buscam compreender a vida. A arte, né, a arte ela dá um sentido e ela torna a vida muito mais agradável de ser experienciada, e o jeito que ela dialoga assim eu acho muito interessante, né? A filosofia ela é uma base que dá para questionar e dar fundamento sobre o que é a vida. A ciência explica como que isso acontece, e a espiritualidade ela vem preencher e dar as respostas que a gente não encontra de nenhuma outra forma. Então essas expressões, né, esses campos humanos de expressão, de conhecimento, eles nos preenchem e nos buscam dar um suporte para a gente compreender e experienciar a vida. Mas aí eu encontrei também o yoga. O yoga, mais ou menos há uns 6 anos, mais ou menos, eu me aprofundei mesmo em yoga. A meditação eu já praticava anteriormente, já há mais de 10 anos, mas o yoga, ele foi o que ele veio como um caminho completo mesmo. E, e é muito legal, porque ele também pode ser uma arte, uma filosofia, uma ciência, uma espiritualidade, e há várias formas de você se encontrar e se descobrir. Yoga, muito diferentemente do que a gente vê por aí, o que aparenta ser, ele não é só a prática de asana, só as posturas que a gente faz, e nem só, sei lá, uma meditação, uma respiração. Ele é um corpo realmente completo, são várias técnicas, é uma ferramenta, uma tecnologia capaz de nos mudar, capaz de nos fazer com que a gente se encontre. E eu me encontrei assim nesse caminho que vem, é muito antigo, da Índia, e passa por várias tradições, né? E há várias formas de se vivenciar o yoga, há várias escolas de yoga e há vários caminhos dentro do próprio yoga. E, e aí, Olha que paralelo moço. com essas buscas e com yoga, é, A mãe dele também, olha que bonito. na Índia, é que eu acho que está dando É. de formudo. É que lá na loja É, menina. é o rosa com o amarelo, ele errou. Se a gente fizer um paralelo aí com a própria Índia, o que ela coloca sobre, Tá. sobre Aí as tu vai buscas ver. do ser humano dentro do próprio caminhar aí de yoga, a primeira delas, Artha, é segurança. A gente busca estar seguro, a gente busca um local seguro, e agora, em momentos como esse, a gente está muito presente nessa busca de segurança. É legal que essas buscas, até o Felipe ele falou da CNV, essas várias necessidades humanas, elas Meu estão uma filho. pirâmide de necessidades e tudo isso. Oi, filho. É... Peraí, deixa eu só ver aqui. É... Então, vamos lá. Tava me desconcentrando um pouquinho aqui. Estava tentando achar um lugar para pôr no mudo. É... Então, ele até tinha mostrado aquelas pirâmides de necessidades, e essas necessidades, essas buscas estão presentes em todos os seres humanos. A gente busca primeiramente por segurança, e os próprios animais também buscam por segurança. A gente busca ter um local seguro, a gente busca o nosso alimento, a gente busca estar bem estabelecido.
Depois a gente busca pelo prazer, por nos divertir, por estar bem, por entretenimento, depois que a gente tem a segurança. E depois há mais outras duas buscas, que é o Dharma, né, que é a busca de uma ação correta, de um propósito, né, para a nossa vida, e Moksha, que seria a libertação, seria a busca de autoconhecimento, buscar quem a gente realmente é. E o yoga já traz isso. E isso eu lembro de sentir desde sempre. E se diz, né, que a gente só vai realmente estar e encontrar essa felicidade, essa plenitude, quando a gente realmente conhecer quem a gente é, quando a gente for de encontro com o nosso ser. Livre, né, dessas identificações. É isso que eu quero falar um pouquinho mais, né? Bom, aí o que é yoga? Tem duas frases aqui que definem yoga muito bem, e tem tudo a ver com isso que eu estou trazendo aqui. Yoga Citta Vritti Nirodha. Yoga é o domínio dos fluxos da mente. Ou yoga é a cessação das flutuações que emergem da consciência. Ou seja, a gente muitas vezes fica identificado com aquelas coisas que são que fluem, que mudam, que estão em constante transformação. Os pensamentos, inclusive, a nossa mente está toda hora pensando e pulando de um pensamento para o outro. A gente se identifica com alguns estados, né? Então a gente fica com algumas sensações, algumas emoções, e às vezes a gente fica identificado que a gente está triste. E, enfim, tudo isso é passageiro. E o caminho do yoga ele vai exatamente de encontro com o que é permanente, o que é imutável, o que é profundo. E aí a meditação, inclusive, é um dos caminhos que nos ajudam a buscar esse centramento e a nos desidentificar com esse tudo que é passageiro, tudo que é, né, a gente para de se identificar com essas flutuações, né? E Yoga Samadhi é uma outra definição da Yoga Samadhi. Yoga é a união, quando a gente consegue realmente perceber aí que não existe separação. E aí muitas pessoas ainda falam, né, a gente começa a observar e a gente percebe que o que a gente observa e aquilo que a gente é uma coisa só. E então tem, sei lá, o Purusha e Prakriti. Purusha é a consciência una, Prakriti seria a natureza, né, o masculino, o feminino, o Shiva Shakti. Então, é essa união de ver que não há separação. Ou do Atman com Brahma, né, o nosso eu livre de limitações, com Deus, com a consciência suprema. E aí cada linha também de yoga vai trazer uma noção do que representa essa união. E aí a gente, para acessar esse lugar aí de perceber o que a gente realmente há várias formas, claro, mas uma delas é se observar e começar a se observar, principalmente observando tudo que é impermanente, tudo que flui, e para a gente ir de encontro com aquilo que nós somos. E o autoconhecimento, ele é o desapego do conhecido. Então, para a gente mergulhar nesse autoconhecimento e se conhecer de fato, a gente desapega do que está conhecido, né? Do que a gente vê. Então, assim como um rio que flui, cada hora ele está de um jeito, essa água que correu aqui vai correr por outros pontos. Então, para a gente se conhecer, a gente vai se desapegando, porque as coisas vão mudando. O conhecido ele vai mudar sempre. Então a gente vai desapegando disso para mergulhar realmente naquilo que a gente é. E a gente precisa se conhecer para se desconhecer, né? Para ver que a gente... Aí eu trago até uma analogia da água, né? Assim como o rio, a água ela assume a forma que a gente colocar ela. Então, né, aqui
uma jarra de água, ela tá na forma de jarra, depois ela entra na forma de copo. Esse copo, ele pode, sei lá, no sol ele pode evaporar, então essa água vai evaporar, depois essa água pode chover, essa água pode congelar e ela pode assumir várias formas. Mas ela não deixa, né, de ser água. E quando a gente está, e muitas vezes a gente fica identificado com a forma, com as coisas que são, sejam as formas do nosso próprio eu, do nosso próprio personagem. Então, assim como eu mostrei a minha foto criança, e numa época que eu era criança estava identificado com aquela forma, a gente se identifica com a nossa forma de agora ou com as características do nosso personagem, né? Então, eu sou o Thiago, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sou brasileiro, né? Então, eu faço yoga. Então, assim, são várias coisas que são apenas formas, né? São formas do personagem. E tudo isso não é realmente o que eu sou profundamente fora o Thiago, né? Olhando, e aí por isso que eu até às vezes me olho como terceira pessoa, né? Como o Thiago, como um personagem, como uma identidade, que é exatamente isso que a gente chama de ego, né? E esse ego, ele é importante para a gente se expressar aqui nesse mundo, né? Como o próprio cinema, a gente é um personagem, a gente está atuando através dele. E a gente também é roteirista dessa história. E a gente pode escolher como que a gente vai representar com esse personagem. E ele é importante. O lance, né, que muitas vezes as pessoas criticam o ego e tudo, é para a gente talvez perceber que nós somos além dele, a gente não precisa estar apegado a ele e entender que existe um contexto, né, existe um filme todo maior, né, existe toda uma outra narrativa em que a gente só está representando, atuando através de um personagem. E essa narrativa tem todas as suas regras, assim como a vida tem, assim como a gente tem, né, a gente tem toda uma família, a gente tem todo um envolvimento da natureza, tem todos os fluxos, e a gente compreendendo como funciona a natureza, compreendendo como funciona, como é que quando a gente mergulha em si mesmo, a gente compreende quais são os mecanismos que me levam a ter determinadas emoções, determinados sentimentos, quando eu percebo por que eu fico triste, por que eu falo de tal jeito, por que a raiva vem. Então, a gente começa a se entendendo como funciona esse personagem, como funciona essa natureza, quais são as leis, quais são as formas que são compostas aqui nessa natureza, né? Como é que isso tudo nos auxilia muito. Então, é isso que também é um autoconhecimento. A gente vai se conhecendo nesse mecanismo, como funciona, o funcionamento desse personagem, até para a gente perceber que a gente não é isso. E isso são só leis que estão na natureza, são só formas que agem, né? Que a gente está aqui e quando a gente entende como elas funcionam, a gente consegue se observar de longe e consegue até perceber que a gente vai muito além disso. A gente está testemunhando isso, a gente está experimentando isso. E esse, para mim, é um caminho que leva à felicidade, que leva a uma compreensão maior daquilo que eu sou. E me ajudou muito, porque durante a minha vida eu tive muito medo da morte, eu tive muito apego ao meu próprio personagem, né, ao meu próprio corpo, assim, eu tive depressão, eu tive pânico, eu tive tudo isso. E quando eu entrei na yoga mesmo, eu tive depressão até minha adolescência, tinha pânico também. E quando eu encontrei o yoga, isso me acalmou, assim. Não só as práticas físicas, os próprios pranayamas, os asanas, mas a própria consciência de poder se observar, de poder se compreender, isso tudo parece que era o que eu precisava, assim. Eu não conseguia ficar bem sem encontrar sem esse suporte. E o próprio yoga tem várias formas de se levar a esse lugar, né? O conhecimento é uma delas, né? O Jnana Yoga, né? O próprio, sei lá, conhecimento de Vedanta, enfim, que você estuda e você vai mergulhando nas escrituras sagradas ou vai compreendendo o que já era falado
literaturas como o Bhagavad Gita, a outra citação que eu trouxe é do Yoga Sutra. Enfim, a gente vai compreendendo algumas questões da natureza do eu. E existe também Bhakti Yoga, que é Yoga da devoção. E aí eu vou até querer trazer aqui um pouco depois um mantra também que eu gosto muito e de forma devocional também é muito legal, assim, você se devotar ao divino, você se colocar. E a própria meditação, né, Dhyana Yoga, que é um dos caminhos também que essa meditação que eu vou também trazer uma prática aqui para vocês e que também nos leva a encontrar com aquilo que a gente é. E ter essa união do que eu observo e do que eu sou mesmo, a união do sujeito e do objeto, do observador e aquilo que é observado. Quando a gente consegue testemunhar tudo isso, saber que não existe separação, ou inicialmente, pelo menos, perceber que nós não somos aquilo que nós estamos observando. E, inclusive, os nossos pensamentos, ou tudo que a gente acaba se identificando, né? Eu não sou esse personagem, né? Eu estou aqui com ele, eu atuo nessa vida, eu experimento a vida através dele. E é muito legal, porque esse conhecimento, ele não precisa, eu pelo menos não preciso colocar de uma forma, digamos assim, de crença, assim, sabe? Eu não preciso pensar em reencarnação, não preciso pensar em vida após a morte, não preciso pensar em o que vai acontecer numa vida futura, numa vida passada. Porque era exatamente que eu queria uma coisa que eu pudesse experienciar e que eu pudesse ter certeza, porque eu estou experimentando aquilo. Então, esse caminho da meditação, né, ele é muito legal por isso, porque a gente vem para aqui e para agora. Eu observo aqui e agora, prendido, sabendo, tendo a consciência de que tudo isso é passageiro, tudo que está acontecendo aqui conosco, né, nesse momento, essa pandemia, o pensamento que eu tenho agora, algo que eu estou passando, enfim, tudo isso é passageiro. E é muito legal porque a gente vem para o presente, para aqui, e a gente consegue observar tudo isso. Então vamos lá, deixa eu parar de compartilhar a tela para ouvir aqui um pouco mais vocês, ver se tem coisa aqui no chat. Eu vou propor aqui para a gente uma meditação exatamente para a gente se observar. Então eu vou dar alguns minutos aqui uns 5 minutinhos, pelo menos, e eu vou explicar para vocês como ir nessa consciência de se observar através da meditação. Vamos utilizar a respiração, o pranayama, inspirando profundamente pelo nariz e expirando pelo nariz. E a gente vai inspirar de forma longa, lenta e profunda, e aí a gente vai fechar os olhos, vai se manter numa posição confortável, né, sentado numa posição confortável, e a gente vai começar a observar tudo aquilo que a gente sente. A gente vai tentar focar na respiração, mas enquanto a gente foca na respiração, observa como está o corpo, observa os pensamentos, observa as identificações que a gente tem e começa a tentar se observar de longe, para trazer essa consciência de si, observar e observar desapegado das formas, desapegado de tudo aquilo tudo aquilo que é impermanente. E sempre usa a respiração como ponto de foco. Então, concentrando sempre no inspirar e no expirar, é uma das formas da gente se manter focado, né, nesse observador e manter uma atenção plena, né, uma atenção plena na própria respiração e deixar que o resto flua e a gente só observa. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tá, pode escrever aqui ou falar. E por enquanto a gente vai fazendo essa prática. Então, senta de uma forma confortável. Fecha os olhos.
Começa a respirar de forma longa, lenta e profunda, inspirando pelo nariz, inspirando pelo nariz também. Se concentra na respiração, enquanto você observa tudo que acontece ao redor. Enquanto você observa os pensamentos, as sensações do corpo. Se você estiver se dispersando em algum pensamento, em alguma coisa, volta para a respiração e só observa tudo passar. Toda sensação, todo pensamento, tudo passa. Então, voltando. Queria ouvir de vocês agora também, ou escrever no chat como é que foi essa experiência, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para falar. Percebi o quanto que a minha mente é barulhenta. Não sei se era a interferência do fone. Os ruídos ficam o tempo inteiro. Minha mente, olha, tá tudo certo. E acho que a sua internet caiu, você deixou a gente meditando aqui, né? Foi de propósito. Não, foi sem querer, a internet caiu, mas voltou. Eu acordei e falei, mas cadê todo mundo? Será que sou eu que estou aqui?
Não, mas era a ideia, é passar um tempinho assim. Ah, E foi durante, quando eu percebi, eu já tinha caído. Aí eu tava tentando voltar, a hora que eu abri o olho. Mas é isso, a mente geralmente ela fica fluindo. Ela fica indo de um ponto para outro, fica num fluxo incessante, né, de pensamentos e entrar nesse estado de observação. E quando a gente tem alguma uma âncora, como a própria respiração, ela ajuda a gente a ter um foco, a gente direciona a nossa consciência para a respiração e observa tudo aquilo que flui, né? A própria respiração também flui. Alguém quer mais falar alguma coisa da experiência ou tirar alguma dúvida? Vou falar, Ti. Eu, nesse momento, assim, fazendo essa meditação, tive uma percepção muito clara, assim, do controle em mim, assim, sabe? E um controle que geralmente eu odeio que venha do outro para mim, mas daí que eu fecho o olho, medito e falo, bom, eu acho que esse controle que me incomoda no outro, né, é o controle que está em mim mesmo, porque agora aqui sozinha de olho fechado eu vejo ele aqui ressoando, né, dentro de mim. E então, para mim, assim, essa meditar é muito importante justamente por isso, assim, né, da gente ter esse olhar mesmo, assim, para dentro e ver que, nossa, olha só, né, tudo isso que está acontecendo na minha vida é só um reflexo do que está aqui dentro de mim, né, e aí a gente consegue olhar e falar, tá bom, então acho que é melhor eu acolher isso, porque isso que me incomoda tanto que nos outros é o que está aqui dentro. Então, gratidão por essa meditação e todo o seu conhecimento. Legal que essa prática de observar que a gente tem essa, né, o nosso personagem tem essa necessidade do controle, isso é uma questão humana, né? A gente quer controlar as coisas e uma das leis, das regras, né, dessa vida é que não existe, né? Não tem como a gente controlar, tudo flui, tudo é impermanente e a gente não controla absolutamente nada. A gente pode só controlar um pouco, né, dentro internamente como a gente reage às circunstâncias externas, mas o controle está sempre muito presente. Isso que você trouxe é uma coisa que acredito que todos nós vamos nos depararmos assim durante as práticas, assim, é perceber esse controle que a gente tenta ter na nossa vida, esse controle que a gente tenta ter com as coisas e muitas vezes essa característica nos traz infelicidade, né? E essa percepção de que tudo acontece dentro do nosso ser, ela é muito importante, porque tudo, né, o que eu vejo, o que eu escuto, tudo isso é interpretado dentro da gente mesmo, tudo isso vai ressoando dentro de nós mesmos e a gente é o único que pode absorver esses estímulos Sim. e lidar com eles, né? A gente colocou. Me colocamos na coluna lá do lado de... A gente vai observando isso, assim, que tudo acontece dentro de nós mesmos. E isso é muito legal. A Helena falou que observou que a mente foi parar várias vezes no passado, buscando problemas e medos antigos. Uma né, uma das ferramentas assim que a meditação proporciona é essa de a gente vir para o presente, da gente observar o que está o que tá no presente e observar o que era do passado, observar os pensamentos que estão projetando já o futuro. Então é perceber que, né, que tudo é fluido, né? Sair de se fixar ou fixar com um drama do presente ou um drama do passado. E é muito normal. Nossa mente funciona dessa forma e a gente já tem esse condicionamento de ficar indo para né, de um lado para o outro, indo e voltando para o passado, indo para o presente, indo para o futuro, fazendo associações. E a ideia da meditação é exatamente a gente parar um pouco com isso, mas é normal. A prática meditativa é isso, a gente sempre se observar esses pensamentos, observar esse fluxo. Vai chegar um momento que a gente consegue, né, depois de tanto observar, depois de tanto perceber esses pensamentos,
a gente começa a entrar num lugar onde eles já não são mais importantes, onde a gente vê, né, isso tudo que está acontecendo e a gente procura uma brecha, procura um espaço vazio onde não há pensamento. E aí que a gente começa a experienciar e começa a entrar e conhecer de fato, né, aquilo que a gente é. E, então, é isso. Aqui alguém com o Wei falou: Oi, você me inspirou, consegui instalar reuniões do celular. Legal, legal fazer essa forma da gente se comunicar aqui. A gente tem explorado isso aqui, tem sido muito divertido, muito enriquecedor compartilhar assim com várias pessoas. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa, quer falar ou quer escrever aqui? Você pode falar um pouco da meditação para o bom desenvolvimento do sono. A meditação também ajuda muito a gente a ter um sono gostoso, um sono restaurador. E uma das coisas também que a prática até de yoga física, os asanas proporcionam, é um bom sono. Então a gente faz muitas vezes os movimentos, a Hatha Yoga em si, né? E depois o próprio relaxamento, o Shavasana, que é aquela postura que a gente fica deitado, né? Chamam de relaxamento ou postura da paz. Depois de a gente fazer umas permanências, a gente entra nesse estado e a gente aprofunda. Então, uma das coisas, assim, até pro sono é fazer alguns asanas, depois entrar em relaxamento, porque o objetivo da Hatha Yoga, uma delas, para mim, é o próprio relaxamento. E também, né, quando você estiver deitado, eu acho que daí é legal fazer algumas meditações deitado mesmo, para trazer esse foco para a respiração, porque às vezes a gente não dorme porque a nossa mente fica incessante nos pensamentos, né, que também se projetam nos sonhos, no nosso inconsciente também, que fica às vezes durante a noite, aquele monte de sonho, aquele estado pré-sono também, onde os sonhos começam a se misturar com a realidade. Então, a gente entrar nesse estado de respirar, de se observar, e quando isso é feito antes de dormir, isso é muito importante também. Eu tinha muita insônia, tinha muito problema para dormir também. Já tive, né, alguns períodos, principalmente na adolescência, assim. Mas a prática meditativa foi algo que me ajudou muito, assim. Então, hoje eu consigo ter quase todas as noites um sono excelente, assim, de poder relaxar e dormir. Pranayamas também ajudam. Então, quando você estiver respirando, até para você conseguir relaxar, você pode inspirar mais e expirar mais ou menos no mesmo tempo. Então, sei lá, você inspira 7, expira 7, inspira 7, expira 7. Vai nessa mesma frequência, o mesmo número, isso vai ajudando você a relaxar. Ou até inspirar por mais tempo e expirar menos. Então, sei lá, inspira 7, expira 5. Isso vai relaxando. E aí, se você está deitado, isso também ajuda. Às vezes, música para relaxar também ajuda. E você, enfim, é uma das coisas que costuma me ajudar muito. Felipe falou que não pensou em nenhum problema, só foquei no momento perfeito. Eu acho que essa que é o nosso objetivo com a prática de meditação, é entrar nesse estado, assim, E é muito louco que, às vezes, até quando a gente tem problemas, a meditação, ela ajuda a gente a olhar por outros ângulos e até descobrir soluções para algum problema. Então, às vezes, a gente fica lá com a cabeça, pensando. Às vezes, a gente medita e observa aquele problema de um outro ângulo, pá, veio a resposta. Então, às vezes, a gente costuma ter insights, costuma ter muitas percepções também. É lógico que um dos grandes objetivos é a gente ficar no presente, é ficar nesse estado de observação, nesse estado de não pensar, né, não ficar nesse fluxo incessante de pensamentos. Mas quando a gente tem alguma questão aí para resolver, muitas vezes a meditação ajuda a gente a observar ela por um outro ângulo. E o Arthur perguntou como deixar consciente o observador no dia a dia através da meditação.
E aí que é uma meditação mais ativa, mais prática, que essa consciência do observador eu comecei a trazer também para o dia a dia. Então, quando está acontecendo alguma coisa, eu tento observar. Então, às vezes, é lógico que não é sempre, né? Eu também exercito isso, eu estou compartilhando isso com vocês, mas é algo que eu exercito. Eu tenho também as minhas várias dificuldades também para lidar. Então, às vezes, estou no momento, vem uma raiva. Sei lá, como eu observo tento observar essa sensação de raiva, o porquê ela está existindo, observar essa coisa distante, sem deixar isso me controlar. Ou quando está acontecendo alguma coisa, uma questão, tô com um problema ali enorme ali acontecendo, eu não sei como reagir. Então, tentar observar, tentar trazer esse olhar distante, me observar como um personagem, observar esse fluir, assim. Então, essa consciência de se observar e a gente se conhecer, saber por que que a gente age de determinadas maneiras, por que que a gente faz algumas ações, nos ajuda muito. Isso no dia a dia é essencial, a gente perceber e até se identificar com as coisas. Então, sei lá, tô passando por um momento ruim ali, uma situação, aí eu observo o que que o Thiago está sentindo. Nossa, o Thiago está se sentindo triste, o Thiago está se sentindo desesperado. O que que será que pode acontecer com o Thiago? Será que, né, ele pode acontecer isso, pode acontecer aquilo? Tenta observar mesmo distante, como se você estivesse assistindo um filme. Porque quando a gente está assistindo um filme, a gente começa a se identificar com os personagens, né? E a gente começa a viver aquela emoção na pele. Então a gente sente medo, a gente sente alegria, a gente ri, a gente chora, a gente entra de cabeça naquilo. E agora imagina pra gente que está aqui com esse personagem, vivendo ele o tempo todo. Então, mas essa consciência do filme é muito importante, a gente trazer para se observar, porque um dia, né, eu estou o Thiago, mas eu não sou o Thiago, né? Eu estou aqui o Thiago, como cada um de vocês. A gente vai muito além disso tudo e a gente conseguir se observar e perceber que isso é um estado, é só o que o personagem está vivenciando, é muito legal para a gente conseguir lidar com as questões do dia a dia. Então é assim que eu acabo trazendo essa consciência assim para o meu cotidiano. Acho que é isso aí. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho de mantra. E o mantra aí são sons sagrados, né, que geralmente estavam associados a algumas literaturas sagradas, alguns versos sagrados aí dos Vedas, enfim, e são esses sons realmente que trazem esse poder de nos transformar. E o mantra básico principal, né, que precede todos os mantras, que é o som universal que permeia tudo, é o Om. E eu gosto muito de fazer essa prática do Om, de entoar o Om, e porque ele realmente me ajuda a me conectar com esse todo, me conectar com o universo e até entrar nesse estado de observação. E o On, ele vai passando também por todos os estágios da vida, todos os estágios da consciência e também passando por todo o nosso corpo, desde lá de baixo até subindo o nosso terceiro olho. E quando a gente vai fazer o On, a gente faz alguns sons fundamentais. A gente começa com A, O e o e faz esses três sons e por último silêncio, que o silêncio o fechamento, assim, compreende tudo e complementa meio que o som né, do vazio, assim, que preenche. Então a gente faz o A ou aí posso fazer até, ia ser legal se todo mundo fizesse aí também. Eu vou fazer um pouquinho aqui.
esse som, quando a gente está meditando, a gente às vezes fechar os olhos e além da respiração, a gente, quer dizer, ao invés da respiração, né, a gente inspira e entoa o mantra, isso é muito legal também, porque ajuda a gente a trazer essa consciência de observação. Então, essa é uma prática que eu faço também, recomendo. Quando a gente está em grupo presencialmente, é muito legal porque a gente vai ressoando junto e isso vai ficando uníssono. É uma prática que eu sempre gosto de trazer e que o Om vai preenchendo todo mundo, e os outros vão repetindo e aquele som a gente vai se observando como um só. E, né, para finalizar aqui também eu vou tocar com a Isa também uma música. É um mantra daí para Ganesha, e aí pensando aí numa deidade hindu, né, numa forma, até uma devoção. Né, lógico que o que eu quis trazer aqui para vocês é a gente se libertar das formas, mas existem formas que nos trazem referência ao divino, e uma das que eu gosto muito é a do próprio Ganesha. E o Ganesha, que ele ele simboliza na cultura hindu o grande removedor de obstáculos, uma das deidades mais adoradas na Índia. E geralmente antes de iniciar qualquer atividade a gente faz um mantra pro Ganesha, e aí a gente vai tocar aqui no violão para vocês. E, bom, espero que vocês gostem. Aí vamos ver se o áudio sai legal. Tá ligado? Que moça linda também, viu?
Espero que tenha dado para ouvir aí um pouquinho. Eu gosto de tocar essa música, ela me ajuda muito também a trazer um centramento. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, tá aberto aí a possibilidade, oportunidade, e agradeço aí a participação e a presença de vocês. Ah, gratidão, gente. Gratidão, Helena. Gratidão. Gratidão, Mônica. Escreveu aqui. Valeu, gente. Faltou uma aula de yoga. Daqui a pouco a gente começa a fazer os asanas também. A gente vai estruturar a escola da vida para isso. Uma só de mantra também ia ser boa, né? Essa aqui eu tentei trazer um pouquinho de cada. A gente pode depois ir explorando aí mais os mantras. E é isso, gente. Eu fiquei muito feliz aí de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência pessoal com vocês. Continuem aí acompanhando a gente. Estou feliz aí de ver que vocês estão participando aí com a gente. Né? A Ana, o Felipe, a Marlene, estão aí já acompanhando a gente em várias lives. Né? Tem mais gente aqui também. E terça-feira a gente vai ter uma alimentação baseada em plantas com a Diana. Acho que a Diana estava aqui, acho que ela não está mais. E, enfim, a gente está tendo toda terça e quinta. A gente está estruturando esse projeto da Escola da Vida. Né, a gente vai estar criando realmente um portal onde a gente vai compartilhar várias coisas que a gente não aprende na escola, mas são fundamentais para a gente viver. E até essa parte de consciência do observador aqui é algo que se eu tivesse aprendido na escola, minha vida teria sido diferente. Eu precisei sofrer muito quando eu era criança, muito minha adolescência toda, para depois aprender isso. Então, acho que tem muitas coisas que a gente poderia compartilhar que são muito legais para o nosso dia a dia. Essa é uma das nossas, da essência da Escola da Vida. Então, um bom dia para todos. Eu agradeço aí de coração. E nos vemos aí na próxima semana, gente. Valeu. Gratidão, Ti.